Eu adoro o parque da Disney. Sempre amei. A Mansão Assombrada, Piratas do Caribe, me chame de idiota se quiser. Eu amo todos eles. Desde que me lembro, sempre houve uma certa onda de excitação mágica sempre que eu falava sobre. Esses sentimentos que tenho em relação ao lugar mais feliz da Terra eram aqueles que eu queria muito compartilhar um dia com meus próprios filhos. Meu filho, de 10 anos, só agora está apreciando a mágica, porque tem idade suficiente para isso agora. É certo que não tanto quanto eu na idade dele, mas na semana passada vi a excitação dele finalmente transbordar quando estacionamos o carro e pegamos o bonde para a nossa visita anual de verão. No final de agosto, as multidões às vezes diminuem à medida que as temporadas escolares começam. Isso, no entanto, é bom para nós, que educamos nosso filho em casa desde a 4ª série. Assim, temos mais liberdade com os nossos horários, temos nossos passeios favoritos, e foi na fila de alguma atração que conhecemos a família Walter. Eles pareciam bastante normais, uma família saudável de 5 pessoas e tão amigável quanto possível. Foi o menino, de mais ou menos da mesma idade do meu filho, que iniciou a conversa. Eu não tinha percebido que eles estavam conversando, mas logo todos nós ficamos presos em um papo entusiasmado sobre o nosso lugar favorito no mundo inteiro. E eles, com certeza, conheciam bem ali. Falavam dos anos em que as atrações foram construídas, as histórias sobre as atrações que já não existiam mais. E quando ouvi o pai chamar sua filha de Ariel, eu sabia que essas pessoas eram realmente muito fãs da Disney. Walter, o pai, e Bella, a mãe, contaram que estavam juntos há mais de 20 anos e com seus 3 filhos, Ariel, Donald e Woody, formaram os disneylandeses mais fãs que alguém poderia conhecer. Tudo neles era marcado pela Disney de uma forma ou de outra. Desde as camisetas com orelhas de rato combinando, ou os cordões de marca cheios de broches colecionáveis, até os tênis rosa da Minnie Mouse e da Ariel. Eles falavam do local como se fosse a casa deles, chamando até alguns funcionários pelo primeiro nome. O engraçado é que os funcionários certamente não responderam como se os conhecessem ou mesmo os reconhecessem. Não davam nada além de olhares confusos em troca. Talvez esse devesse ter sido o primeiro sinal que poderíamos ter percebido de que algo estava errado. Ou quem sabe, o fato de todos terem nomes de personagens da Disney. Mas não achamos nada em comum. Na verdade, depois daquele primeiro passeio, nos tornamos todos amigos. Fizemos mais alguns passeios juntos e foi legal, principalmente para meu filho. Como ele estuda em casa, fazer amigos pode ser um desafio. Então, vê-lo se relacionando com Ariel e Donald foi gratificante. Tanto Walter quanto Bella também eram legais. Woody, no entanto, não era tão amigável. Ele ficava ali, quieto e observador. Mas ele era um adolescente no final das contas. Depois de um passeio no voo do Peter Pan, paramos para lanchar e descansar rapidamente. Sentamos juntos na sombra, enquanto esperávamos as crianças terminarem suas bebidas. Enquanto isso, as histórias de Walter na Disneylândia começaram a ficar estranhas. Na verdade, eu sou membro vitalício do Clube 33. Walter disse do nada com um entusiasmo contagiante. Para quem não sabe, o Clube 33 é um clube privado exclusivo, quase impossível de entrar. Só tem membros VIP lá. Foi difícil engolir que ele era um membro vitalício e meu instinto chamou isso de besteira. Mas sua promessa de almoçarmos nesse clube exclusivo manteve minhas dúvidas afastadas. Talvez seja verdade, pensei. Vamos fazer mais alguns passeios e depois ir para lá. Vocês são nossos convidados, disse ele. Eu, educadamente, tentei orientar-me na direção de nos separarmos, mas ele insistiu que nos juntássemos a eles. Eu podia ver aquele olhar nos olhos da minha esposa, um olhar do tipo, vamos seguir nosso rumo? Mas, poxa, o Clube 33 é uma oportunidade única na vida.
Quando todos nos levantamos para sair, notei que Walter pegou o copo de refrigerante vazio do meu filho. Ele começou a jogar as sobras na lata de lixo e depois pegou a combinação de tampa de orelha de rato e canudo. Ele entregou para a Bella, que colocou em sua pochete. Walter olhou para mim e sorriu com sua fileira de dentes brancos e brilhantes. "Tudo é uma lembrança da Disney. Temos que levar tudo para casa", disse ele. Meu filho abriu o mapa do parque para dar uma olhada. Em algum momento do processo, ele cortou seu polegar com o papel. Não percebi, até que estávamos todos esperando na fila da mansão assombrada, quando ouvi Ariel explicar ao meu filho que ele deveria chupar o corte para estancar o sangramento. Dei a ele um guardanapo para usar. Ela continuou insistindo para que ele chupasse o dedo. Achei sua persistência bem chata. Mais tarde, na escuridão da mansão, vi Ariel colocar o polegar do meu filho na boca. Meu nervosismo se transformou em terror. Fiquei paralisado de choque com o que estava vendo, e meu filho também. Ela estava sugando o sangue de seu corte. Meu instinto paternal agarrou sua mão e puxou-a para longe da boca daquela merdinha. Ela olhou para nós dois tão inocentemente quanto uma boneca de porcelana. Olhei em volta para ver se minha esposa tinha notado, mas Walter estava falando muito e ela estava prestando atenção. "Esse passeio foi o último que o Sr. Walt Disney trabalhou antes de morrer", Walter disse. Tentei pegar minha família para que pudéssemos sair dali, mas na agitação ininterrupta do passeio, onde todos estavam entrando em uma sequência de cavalos mecanizados, vi minha esposa ir junto com Bella e eu fiquei preso com Walter. Me certifiquei de que meu filho estivesse espremido comigo. Ariel e Donald cavalgavam juntos. Wood estava sozinho. Durante o passeio, Walter começou a explicar detalhes de cada cena pela qual passamos. Ainda mais perturbador para mim foi a pequena sugadora de sangue no cavalo atrás de nós e minha esposa sentada ao lado de Deus sabe o que estava à nossa frente. Estávamos presos. Tudo o que eu queria era nos tirar dessa coisa e nos afastar deles. Quando o passeio finalmente chegou ao fim, o aviso do narrador disse: "Cuidado com os fantasmas que pedem carona." De repente, essa frase inocente assumiu um significado totalmente novo. Saí correndo e perguntei ao primeiro funcionário que vi onde poderia encontrar um posto de primeiros socorros. Quem sabe que tipo de doença essas pessoas poderiam estar carregando, e aquela menina estava chupando o corte do meu filho. Walter tentou nos direcionar para o Clube 33. Segurei a mão da minha família assim que estávamos no meio da multidão e mudei o rumo para a saída do parque. "Continua andando, não olha para trás", falei. Minha esposa entendeu o que eu estava fazendo e só concordou. Caminhamos rapidamente, andando entre dezenas de pessoas pelo que pareceu uma eternidade, esperando que aqueles esquisitos não estivessem atrás de nós. Assim que chegamos à rua principal, finalmente olhei para trás e não vi nada. Nervoso, joguei um monte de pomada de primeiros socorros no polegar do meu filho, explicando à minha esposa o que vi. "Você também não vai acreditar no que eu vi", ela disse, enquanto eu enrolava um curativo temático da Disney no polegar do meu filho. Mas não houve tempo para discutir. Precisávamos sair dali logo. Finalmente, decidimos que em vez de deixar o parque, iríamos para outro local longe deles, ainda dentro do parque. Por que deixar alguns malucos arruinarem nosso último dia de verão? Que se danem eles. Além disso, estávamos com muita fome. Uma vez longe, sentamos no canto do restaurante mais afastado que pudemos encontrar e começamos a relaxar enquanto nossa comida era digerida. Contei à minha esposa sobre o que tinha acontecido e ela me contou o que tinha visto. Foi igualmente perturbador. Enquanto estava na mansão assombrada, ela deu uma olhada dentro da pochete de Bella e lá viu um saco plástico transparente com coisas dentro. "Que tipo de coisa?" perguntei. Lenços usados, tufos de cabelo emaranhados como se tivessem sido puxados de uma escova de cabelo, copos de refrigerante achatados,
restos de fast food, o que parecia, para minha esposa, um absorvente interno usado, seco e com crosta de sangue. E finalmente, a combinação da tampa de refrigerante e canudo com orelha de rato do nosso filho, que Walter havia pegado antes. Ficamos ali, atordoados, quase paralisados, até mesmo para nos movermos. O único pensamento que me veio à mente foi: que merda é essa? Olha, pai, o Woody! Meu filho se levantou apontando para ele. Eu me virei para ver sua figura alta e curvada passar no meio da multidão. Ele estava sozinho. Sentei silenciosamente meu filho e tentei me esconder. Minha esposa e eu trocamos olhares novamente. Sabíamos que era hora de voltar para casa, mas quando nos levantamos, a família inteira entrou no restaurante do nada. Onde vocês foram? Walter gritou para mim, com um sorriso gigante cheio de dentes. Eles se sentaram, bloqueando nossa entrada. Olhei para o Woody, sentado sozinho algumas mesas abaixo e sorrindo como um louco. Ele estava nos seguindo. Então, vamos para o clube, amigos? Houve uma ligeira mudança na voz de Walter quando ele falava, como se soubesse que estávamos fugindo. A gente tá indo pra casa, falei, mas ele respondeu: casa? Ainda é 2 da tarde. Ficamos ali, presos novamente. Então, uma ideia me ocorreu. Reuni minha personalidade mais educada e sugeri outro passeio, a roda gigante do Mickey. Os filhos deles ficaram entusiasmados. Minha esposa olhou para mim. Eu apenas fui e tentei agir como se tivesse animado. Podemos pegar uma cabine para entrar todo mundo junto, Walter disse entusiasmado. Enquanto esperava na fila, minha esposa apertava minha mão com tanta força que pensei que ela fosse quebrá-la. Mas eu tinha um plano e ele estava prestes a ser implementado, especialmente à medida que nos aproximávamos da plataforma de entrada da roda. O mais importante era manter essa família de malucos na nossa frente. Cada vez que meu filho se misturava muito perto da frente, eu o puxava para trás o mais discretamente possível, mantendo-nos juntos. E estava funcionando, exceto o Woody, que continuava atrás de nós. Havia apenas 3 grupos à nossa frente, e meu coração estava preso na garganta. Se esse plano não funcionasse, não tenho certeza do que poderíamos fazer a seguir. Eu tinha que executar isso perfeitamente. Foi a nossa vez de embarcar e consegui nos colocar na posição perfeita. A família estava à nossa frente e, portanto, embarcariam primeiro, até mesmo aquele canalha do Woody. Quando a roda girou e nossa gôndola ficou pronta, casualmente peguei as mãos da minha família. Hora do plano entrar em ação. Assim que a família maluca entrou, puxei minha esposa e meu filho para o lado e nos empurrei de volta para a fila. Rapidamente, passamos por rostos perplexos até chegarmos ao local mais próximo para sair. Olhei de volta para a magnífica roda, que agora começava a girar, onde vi a família toda lá dentro da cabine, todos presos. Meu plano funcionou. Encontrei os olhos de Walter uma última vez antes que eles desaparecessem no céu. Eles eram pura escuridão. Não perdemos tempo saindo de lá, nem esperando o bonde e voltando para o estacionamento. Assim que entramos em nosso carro, soltei um enorme suspiro de alívio. O que você tá fazendo? Liga o maldito carro! Minha esposa disse nem um pouco aliviada. E ela não estaria, até que estivéssemos completamente fora dali. Liguei o carro e dei ré, olhando primeiro para meu filho no banco de trás. Um sentimento de raiva tomou conta de mim. Que dia de merda para ele! Percebi que o band-aid dele havia sumido. Caiu em algum lugar, disse ele. Voltamos para casa, em silêncio. Já se passaram quase exatamente 1 semana desde a nossa maldita viagem ao lugar mais feliz da Terra. Tivemos algumas conversas em família sobre não deixar que as coisas atrapalhem nossos momentos de diversão, não importa onde estejamos. Não devemos permitir que essa experiência bizarra atrapalhe futuras visitas. Quer dizer, merdas acontecem, né? Eu estava muito otimista com tudo, até ontem, quando fui buscar a correspondência na caixinha de correio. Havia um envelope simples e sem identificação,
misturado com a correspondência da semana. Abri e dentro estava o band-aid do meu filho, junto com um bilhete escrito no papel que dizia: "Tudo é uma lembrança da Disney. Temos que levar tudo para casa. Assinado, seu amigo Walter." Até a próxima. Obrigado.